Oi, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, sou casada com o Everton e eu tô fazendo uma série de vídeos para contar um pouquinho sobre a restauração do nosso casamento, as coisas que têm acontecido na nossa vida, na nossa casa, tá bom? Tava contando que eu fui num passeio com o Everton e a gente passou o dia juntos, tudo. E Deus falou comigo através de um golfinho. É, através de um golfinho. Então eu entendi através daquele golfinho que eu precisava dar uma chance para o nosso casamento, né? Que aquilo não podia acabar ali, né? Que aquilo não era o fim. E aí na hora chorei só, não falei nada pro Everton e fomos almoçar. E aí no almoço eu falei para ele que que eu tinha entendido que a gente precisava retomar o nosso casamento, que só que eu não gostaria de continuar dali. Como eu tinha muito medo, né, de tudo que tinha passado, enfim, porque os meus pais eles estavam até arrumando um quarto para mim lá na casa deles, para mim poder voltar para casa, para mim sair lá da onde era o salão, né, porque era o terreno do Everton, dos pais dele. Então eu estava arrumando um lugar para mim voltar para casa. Eu ia construir um salão novo ali no outro terreno, na frente da casa dos meus pais, enfim. Então eu tinha medo do que ia acontecer, né? Aí eu falei para ele, apesar de Deus ter me dado aquele sinal, eu falei para ele, vamos recomeçar então, né? Eu quero dar mais uma chance. Mas vamos começar de novo. Eu falei para ele, vamos começar a namorar de novo, né? Começar do zero. Depois de 16, 17 anos, né? Por mais difícil que isso seria, mas essa era esse era o meu pensamento na época e ele na hora e ele aceitou, entendeu, respeitou. Ele falou, tá bom, tudo bem então. E aí voltamos, a gente quis voltar a tempo de ir no culto, né? Teria um culto, era domingo, teria um culto à noite, então a gente voltou a tempo de ir no culto para poder pegar o culto da noite. E foi maravilhoso, assim, surpreendente, porque a palavra naquele dia, depois de tantas palavras de perdão que a gente tinha pego, a palavra naquele dia era totalmente diferente. Era por que você deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? E foi uma loucura, assim, a gente chorou muito. A gente chorou muito. Não consegui falar nada na hora pro Everton. Eu ainda sou muito assim. Sou muito assim. Eu tenho que digerir tudo primeiro, devagar. E depois eu boto pra fora. Depois eu falo, eu comento sobre. Então na hora eu não consegui falar nada pra ele. Fizemos também uma oferta que a gente nunca tinha feito. Porque eu abri a minha Bíblia lá na igreja e tinha uma nota de R$ 100 dentro da Bíblia. E eu nunca tinha dado uma oferta dessa numa igreja, nunca, jamais tinha passado pela minha cabeça fazer uma coisa dessa. Até porque a gente falava mal das pessoas que davam muito dinheiro para a igreja. Enfim, eu e meu esposo também era desses. Então, eu sei que tem muita gente que ainda faz isso, né? E eu também fiz, meu marido também fez. Falamos mal de pastores, já falamos mal de muita gente que frequenta a igreja. E hoje a gente entende um pouco, né? Enfim, fizemos aquela oferta aquele dia porque a gente entendeu que aqueles R$ 100 era algo muito pequeno ainda comparado com aquilo que Deus estava fazendo em nós, no nosso casamento. E aí voltamos para casa
Ah, até a minha sogra tava em casa, na nossa casa, e aí eu tinha entendido no meu coração que o Everton precisava voltar para casa, que a gente não tinha que começar tudo de novo do zero, como eu pensei em fazer. Aí a minha sogra viu que a gente tava feliz, assim, e tal. E aí, só que ela não sabia ainda que a gente tinha decidido voltar, né? Porque a gente ia falar isso aos poucos e tal. A gente ainda ia falar pra ela que a gente ia começar a namorar e tal. E aí veio muito forte no meu coração de falar assim: o Everton volta pra casa amanhã. E, e foi muito louco porque Deus falou desse dia pro Everton. Quando o Everton levou a moça embora pro pai dela, ele já estava buscando em Deus, né? Ele já estava começando a orar, buscar na palavra, porque o pai dessa moça tinha ensinado ele a orar, a ler a palavra, tinha falado sobre Deus, sobre Jesus para eles. E então o meu marido ele estava começando já a orar e buscar em Deus também, sem eu saber. E o meu esposo ele pediu nessas confusão dele, da mente dele, depois que ele já tinha saído de casa, o meu esposo pediu para que Deus mostrasse claramente para ele o que ele deveria fazer. Porque ele falou que quando ele estava comigo, ele tinha vontade de estar com a outra moça. Quando ele estava com a outra moça, ele tinha vontade de estar comigo. E aí, naquela noite que ele fez essa oração, ele sonhou comigo. Ele acordou e não acreditou, né? Ficou em dúvida, na verdade, né? Quem que não ficaria em dúvida? A cabeça já estava uma confusão enorme, né? E ele dormiu e sonhou de novo comigo. Foi por isso que ele decidiu levar ela pro pai dela, né? E quando eu falei aquilo pro meu esposo, de que no outro dia ele deveria voltar para casa, que no outro dia o meu marido iria voltar para casa, foi uma resposta também de Deus, também através de um sonho que ele deu pro meu esposo, mas que falou comigo primeiro. Porque no sonho, o meu esposo ele sonhou com um calendário daqueles bem grossos, assim, de parede, onde o dia é o número grande na página inteira, sabe? E ele sonhou com aquele calendário gigante, enorme, grosso, e todas as folhas, todas as páginas sinalizavam o mesmo dia. E aquele dia era 28 de julho. E o dia que a gente foi passear, que a gente decidiu retornar, era dia 27 de julho. Então, quando eu fui passear lá no passeio, tudo que Deus ministrou comigo, o Espírito Santo falou comigo através daquele golfinho, depois no culto, tudo que a palavra já veio de encontro com o porquê fazer amanhã o que você pode fazer hoje, tudo isso me levou para aquele sonho do Everton, porque o Everton ele compartilhava essas coisas comigo, o sonho que Deus estava falando e tal. E aí eu sabia que era a hora. Então foi o golfinho, foi o sonho, foi o calendário. Então tudo isso foi se juntando. E aí eu falei para ele, para minha sogra amanhã, o Everton volta para casa, mas eu não tinha nem falado pro Everton ainda. Então foi muito forte assim o que Deus fez. Eu quero, a minha a minha vontade maior de compartilhar, principalmente essa parte, para honrar a vida do meu esposo, porque ele acha que ele não, muitas vezes ele acha que ele não consegue ouvir a Deus, mas ele tem um coração muito sensível
e ele ouviu muito a Deus. Muita gente acha que eu obriguei ele a ir para a igreja para a gente poder continuar junto. Eu tenho quase certeza desse meu pensamento. E a intuição desses vídeos, além de contar tudo isso para vocês, dizer que isso é possível, né? E que foi possível no meu casamento, que eu tenho vivido essa restauração dia após dia. Agora já fazem 7 anos. Eu quero honrar a vida do meu esposo, porque se ele não tivesse dito aquilo para mim, talvez eu não teria acreditado nessa nova vida, nessa vida diferente em Deus. Se ele não tivesse tomado esse posicionamento, essa decisão, né, de se posicionar. Então, muito tempo depois, numa conversa minha com o Espírito Santo, com Deus, eu perguntei para Deus por que nesse dia eu vi somente um golfinho. Porque seria tão mais romântico, né? A mulher, né? Com as imaginações, com a mente fértil, né? Seria tão mais lindo, emocionante, romântico ver 2 golfinhos, né? Naquela baía. E assim como Deus me falou com aquele golfinho, ele só me deu uma visão. E com aquela visão eu entendi que aquele golfinho que eu vi na baía era eu, por cima das águas, com medo de mergulhar. E que o Everton ele já estava lá no fundo, mergulhando. E eu é que estava com medo. Então, assim, se foi alguém que carregou alguém para algum lugar, esse alguém foi o meu esposo. Por isso que eu quero honrar a vida dele com esse vídeo, principalmente, contando toda essa história. E uma outra coisa que aconteceu, eu acho que foi na mesma semana, que eu recebi uma mensagem da outra moça. E nessa mensagem, ela me dizia o seguinte: ela me pedia perdão e me dizia que nós 3 tínhamos sido usados pelo inimigo para destruir o nosso casamento e o casamento dela, porque ela também estava juntada com um rapaz. E também isso foi destruído. Mas para a glória de Deus, Deus reverteu isso em bênção, porque ela voltou ao convívio do pai dela, o qual ela não conhecia. Para a glória de Deus, o nosso casamento foi restaurado e ela estava indo também para os caminhos do Senhor. Então isso mexeu muito comigo em uma semana. Fez muita diferença na minha vida, a sinceridade dela, a ousadia dela, o coração dela de me pedir perdão também, de falar todas essas coisas. E realmente eu não tive raiva dela, ela sabe que eu não tive raiva dela. Eu fiquei sim muito magoada com o meu esposo. Na verdade, eu já tinha mágoas no meu coração em relação ao meu esposo, que Deus foi tratando depois, né, com o tempo, que eu quero continuar falando nos próximos vídeos. Mas que essa fase foi muito importante. E Deus foi tremendo. Então, o que eu quero trazer com essa mensagem é uma mensagem de esperança, para dizer que eu sei que tem muitas pessoas que passam por muitas coisas difíceis no casamento,
Mas que se você de verdade, você acreditar e confiar em Deus, Ele muda toda a situação. Ele muda porque Ele mudou a minha. Tá bom? E eu vou deixar um pouquinho mais para os próximos vídeos. Um beijo, Deus abençoe.